Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e no vídeo de hoje eu vou apresentar a resolução dos exercícios da aula 20, que foi sobre a lei de Kirchhoff para as tensões, certo? Então vamos lá. Pessoal, se vocês ainda não fizeram essa lista de exercício, eu sugiro que tente fazer antes de continuar com esse vídeo, tá pessoal? O vídeo de referência é a aula 19 e 20, né, que é sobre circuitos sérios em geral, né? Lógico que o mais enfoque aqui na aula 20, que foi sobre a lei de Kirchhoff para as tensões, tá? Depois de assistir o vídeo, pessoal, confira aí os resultados e deixe um comentário indicando aí quantos vocês acertaram, se vocês acharam difícil ou fácil, né? Isso ajuda aí a gente ter um retorno aí de vocês para que a gente possa aí adequar o conteúdo do canal, tá? Então vamos à resolução. Bom, então vamos começar aí, né, pessoal? Primeiro exercício, usando a lei de Kirchhoff para tensões, descubra as tensões desconhecidas para os circuitos da figura 1. Então, no caso aqui nós temos dois circuitos, A e B. Vou começar pelo A aqui. Temos uma fonte de tensão de 35 volts, um dispositivo cuja tensão é 17 volts, a fonte de tensão 2 de 6 volts e R1. No caso aqui, nós só não sabemos a tensão do R1. Então vamos lá então descobrir qual é a tensão no R1, que é a tensão V1. Para isso eu vou começar então a análise, vou fazer aqui no sentido horário, fazer a malha aqui no sentido horário, vou colocar aqui malha 1. Então eu vou iniciar aqui pelo ponto terra, tá? Então a partir do terra, ele está conectado no terminal negativo da fonte E1, vamos ter aqui uma elevação de potencial, certo? Então vamos escrever aqui E1, certo? Positivo, porque eu tenho uma elevação de potencial. Nesse sentido aqui, ó, vamos ter aqui uma outra elevação de potencial, né? Sentido horário. Então eu vou colocar aqui, se é uma elevação de potencial, eu vou pôr mais 17 volts. Continuando aqui, temos agora uma redução de potencial de 6 volts, né? E2. Então, vou colocar aqui, ó, menos E2. E esse último dispositivo, que é o R1, né? Nesse sentido, eu vou considerar que eu tenho uma queda de potencial, do mais para o menos. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos V1. Tudo isso igual a zero. Ok, atribuindo os valores aqui, eu tenho, então, 35 mais 17 menos 6 menos V1 igual a zero. Então, agora eu só vou pegar esse V1 e jogar para o outro lado da igualdade, né? Mudando o sinal. Teremos, então, V1 é igual a 35 mais 17 menos 6, que é igual a 46 volts. Ou seja, a tensão V1 ali, pessoal, é 46 volts. Como está positivo, significa então que a polaridade que eu marquei aqui como sendo uma queda de tensão está correta. Tudo bem, então. Então vamos aqui para B. Na B nós temos aqui, vamos partir de novo, né, a análise do terra, só que temos aqui duas malhas. Se eu também observar aqui no sentido horário, né, fazer a análise no sentido horário, tanto na malha 1 como na malha 2 aqui, né, ó, pode ser feito assim, no sentido horário para as duas, iniciando aqui da referência, na malha 1 eu tenho uma incógnita, que é V1. Na malha 2, se eu iniciar por ela, eu vou ter duas incógnitas aqui, ó, V1 e V2. Então é interessante primeiro eu resolver a malha 1 para que eu descubra o valor de V1 e aí assim eu possa descobrir V2. Uma outra alternativa seria se eu fizesse uma malha externa aqui, ó, aqui por fora, certo? Poderia fazer também no sentido horário, não tem problema nenhum. Aí eu teria só o V2 para descobrir, tá? Então é válido também. Podemos até fazer isso aqui, efeito de comparação. Vamos marcar aqui, vamos fazer essa malha externa também. No sentido horário também. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou começar assim, ó, malha 1. Vamos levantar as equações aqui internas
para esse circuito aqui da malha 1. Começando aqui pelo ponto de referência, que é o terra. Então nós teremos aqui uma redução de potencial em E1. Temos aqui então menos E1. Aí depois nós temos uma redução de potencial aqui de menos 22, né? Menos 22 volts. Para V1 aqui, ó, eu não tenho nada marcado de polaridade. Eu vou considerar que é uma queda de tensão. Nós vimos aí já na aula 20 que se o valor é negativo, significa que essa polaridade aqui está invertida. Não tem problema não. Vamos lá, então eu vou colocar uma queda de tensão, então é menos V1. E por fim aqui eu tenho uma elevação de potencial de mais 38 volts. Certo? Eu vou tirar o volts aqui. Tudo isso aqui igual a zero. Bom, então atribuindo os valores aqui, como que vai ficar? Menos 8, menos 22, menos V1, mais 38. Jogando o V1 para o outro lado da igualdade, eu fico com a equação sendo V1 igual a menos 8, menos 22, mais 38. Resultado dessa conta aqui vai me dar 8 volts. Então eu sei que V1 vale 8 volts. Como deu positivo, significa que a polaridade que eu marquei ali está correta. Então eu tenho uma queda de tensão no sentido horário da malha 1. Agora que eu sei que eu tenho 8 volts aqui, eu posso calcular então agora a malha 2. Vou mais para baixo aqui. Malha 2. Eu vou começar essa análise desse ponto aqui embaixo, desse nó aqui embaixo de V1. Então, partindo daqui para cima, eu vou ter uma elevação de potencial em V1, então V1 positivo. Em V2, V2 eu não tenho polaridade sinalizada aqui, então eu vou considerar que é também uma elevação de potencial. Pode ser. Aqui no caso, então, eu vou ter mais V2. E aqui eu tenho uma redução de potencial, por fim, aqui de menos 10. Tudo isso aqui somado igual a zero, né? Terminei todos os componentes da malha igual a zero. Atribuindo os valores, V1 eu descobri aqui que vale 8. Então eu vou pegar esse V2 e jogar para o outro lado da igualdade. Menos V2 é igual a menos 10 mais 8. O resultado dessa conta é menos 2. Menos V2 é igual a menos 2, que é a mesma coisa que eu escrever que V2 é igual a 2 volts. Pronto. Achei o valor de V1 e V2. Mas só para vocês verem aí que dá para fazer de outra forma, pessoal, eu vou fazer a malha 3, aquela malha externa lá. Ó, essa malha externa aqui, ó, que eu fiz aqui, circulando por fora do circuito. Né? Então vamos levantar as equações aí. Que é malha 3. Então observa aí, pessoal. Sentido horário também, né? Ó, uma redução de potencial em E1. Depois eu tenho menos 22. Vamos marcar esses dois já aqui, ó. Menos E1, menos 22 volts. Aí depois eu tenho o V2, né? Vamos partindo de como se eu não soubesse quanto vale o V2. Né? Vou manter a polaridade e tal, mas eu não sei o valor de V2 a priori. Então eu tenho aqui mais V2 e depois eu tenho menos 10. Ok, vamos marcar isso aqui, anotar. Mais V2 menos 10. E por fim aqui, pessoal, o último dispositivo é mais 38, né? Uma elevação de potencial de 38 e voltei para o terra. Então vamos marcar aqui. Mais 38. Então vamos resolver agora isso aqui. Eu vou fazer assim. E1 é 8, né? Então é menos E1 menos 8. Menos 22 mais V2 menos 10 mais 38. Olha o que faltou aqui, ó. Tudo isso aqui é igual a
0. Lei de Kirchhoff para as tensões. Muito bem, então. Então eu vou pegar esse V2 e jogar para o outro lado da igualdade. Isso resulta em menos V2 é igual a menos 8, menos 22, menos 10, mais 38. O resultado dessa conta aqui é menos V2 é igual a menos 2 volts. Ou podemos reescrever como sendo V2 é igual a 2 volts. Então, mostramos por malhas diferentes que V2 vale 2 volts. Muito bem, exercício 2. Usando a lei de Kirchhoff para as tensões, descubra as tensões desconhecidas para os circuitos da figura 2. Então temos aqui novamente dois circuitos, A e B. No circuito aqui da figura A, 2A, temos aqui então duas malhas, né? Também temos a possibilidade de fazer pela malha externa, mas vamos fazer aqui pela malha interna. Ó, podemos ter essa malha aqui, no sentido horário, pode ser, malha 1, e também tenho aqui ó, uma outra malha pequena aqui, ó, malha 2. E precisamos descobrir a tensão, nesse caso, V1, na malha 1, e na malha 2 eu tenho o V2. Tudo bem, então. Vamos começar, então, a análise da malha 1. Malha 1. Lei de Kirchhoff para as tensões, a somatória de todas as tensões aqui, considerando sempre a polaridade, é igual a 0. Então vamos marcar aqui, ó, iniciando do terra, eu tenho uma elevação de potencial em E1, então E1 é uma elevação, E1 positivo. O próximo dispositivo é uma redução de potencial de 6 volts, menos 6 volts. E depois eu tenho o V1. Como o V1 eu não tenho nenhuma polaridade marcada, eu posso adotar qualquer uma. Se eu considerar positivo, vamos fazer diferente, né? Eu vou fazer que nesse resistor eu vou ter uma elevação de potencial. Então vamos lá, mais V1. Então eu estou considerando que eu estou indo do menos para o mais na resistência. Terminei a malha? Sim, então igual a 0. E1 vale 22, menos 6. O V1 eu posso jogar para o outro lado da igualdade, então eu vou ter aqui ó, menos V1. Então menos V1 é igual a quanto? 22 menos 6, eu vou ter aí o valor de 16 volts. Ou no caso V1 é igual a menos 16 volts. Né? Basta multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1, né? E aqui eu fico com V1 e aqui menos 16 volts. O que esse menos 2 nos revela, pessoal? Como ele está negativo, ó, observe aqui que está negativo, significa que essa polaridade que eu marquei, ela estava errada inicialmente. Para esse sentido que eu escolhi aqui de análise, né? O sentido horário da malha 1. O correto seria, então, do mais para o menos, uma redução de potencial. Usando aqui, então, menos V1 aqui na equação, o resultado daria aqui V1 igual a 16, porque essa é a polaridade correta para essa tensão V1, considerando a malha 1. Agora vamos para a malha 2 aqui, então, pessoal. Para a malha 2, pessoal, eu tenho aqui uma elevação de potencial do menos para o mais, partindo desse ponto no sentido horário. Tá? Poderia escolher outro ponto, ia dar na mesma aqui. Então eu tenho uma elevação de potencial de 6 volts, e no V2 eu vou considerar que eu tenho novamente aqui então uma elevação de potencial no sentido horário. Ó. Vou considerar que eu tenho uma elevação de potencial. Então eu vou escrever isso. Malha 2. Temos aí então uma elevação de potencial de 6 volts
e uma outra elevação de potencial de V2, que é o que eu tenho que descobrir. Mas ainda tem aqui um outro dispositivo para eu fechar a malha e voltar ao ponto inicial, que é a fonte E2. Nessa fonte, no sentido horário, eu tenho aqui uma elevação de potencial de 4 volts. Então, mais 4 volts, tudo isso aqui é igual a zero. Passando o V2 para o outro lado da igualdade, eu vou ficar com menos V2 é igual a 6 mais 4, que é igual a 10 volts. Mas como eu tenho aqui menos V2, né, multiplicando os dois lados da igualdade por menos 1, eu tenho então V2 é igual a menos 10 volts. O que significa isso, pessoal? Menos 10, que eu atribuí a polaridade errada no sentido da análise. No sentido horário, ela está indo do menos para o mais, ou seja, uma elevação de potencial, quando na verdade é do mais para o menos, é uma redução de potencial na resistência. Tranquilo, né, pessoal? Então vamos aqui para o último. Bom, aqui está sendo pedido a tensão V1 e V2 também, só que olha que diferente. Esse circuito aqui, se você observar, você pode analisar ele como sendo apenas uma malha externa aqui, total, mas você pode dividir ele em duas malhas menores, que é o que eu vou fazer aqui. Por exemplo, eu posso considerar essa malha aqui, ó, esse caminho, é um caminho fechado, sentido horário, chamar de malha 1, assim como eu posso fazer, ó, uma outra malha, ó, nesse caminho, tá? Malha 2. Poderia fazer externamente também, poderia. Só que eu só ia encontrar aqui, ó, o V1, tá? Se eu fizer a malha 1, eu encontro o V2. Se eu depois fizer a malha 2, obtendo já o valor de V2, eu encontro o V1. Então, tanto faz aqui, pessoal. Fazer desse jeito só para ficar um pouco diferente do padrão, do mais intuitivo. A gente precisa pensar um pouco mais, né? Então, vamos lá. Malha 1 vai ficar como? Partindo da referência, eu tenho uma elevação de potencial de E1 volts. Para V2, aí eu posso atribuir aqui um potencial que eu acho que vai ter. Por exemplo, eu vou falar que eu estou indo do mais para o menos, ou seja, uma redução de potencial. Então eu vou escrever menos V2. E agora que eu estou nesse ponto, eu vou agora do mais para o menos no R3. Menos VR3. Tudo isso igual a zero. Ok. E1 eu sei que tem 26 volts. O V2 aqui é o que eu tenho que encontrar. E o VR3 eu vi ali é 3 volts, tudo isso aqui é igual a zero. Passando o V2 para o outro lado da igualdade aqui, eu vou ficar então com V2 é igual a 26 menos 3, que é igual a 23 volts. Ou seja, descobri aqui, então, que o V2 vale 23 volts e a polaridade que eu adotei aqui está correta, ó, do mais para o menos. Por quê? Porque o resultado deu positivo. Tá? Se tivesse dado negativo, era só inverter a polaridade aí de V2. Então agora vamos fazer a malha 2. Vou anotar aqui então, malha 2. Vamos começar a análise por esse ponto aqui. Pode ser por esse ponto aqui. Daqui até o outro lado lá, eu vou considerar então que eu tenho agora, já que eu adotei aqui essa polaridade correta, né, de mais para o menos no primeiro, eu vou adotar a mesma. Eu vou considerar que eu estou indo desse ponto aqui da origem até o outro lado ali de V2, né? Vou considerar que eu tenho uma elevação de potencial, mais V2. Aqui no V1 eu vou considerar que eu tenho uma redução de potencial. Não tem nada marcado, mas como é uma resistência, normalmente nós vamos ter aqui uma redução de potencial, tá? Lembrando que eu arbitei esse sentido aqui, horário, tá? Então vamos lá, menos V1. Depois eu tenho uma fonte de tensão aqui, ó, de menos para mais, eu tenho uma elevação de potencial de mais E2. E por fim eu tenho o resistor R2, ó,
uma redução de potencial de menos VR2. Tudo isso aqui igual a zero. Vamos atribuir os valores. O V2 nós descobrimos que ele vale 23 volts. Menos V1 é o que eu quero saber. O E2 temos ali 7 volts. E a tensão sobre o resistor R2 é 3 volts. Então, menos 3 volts. Tudo isso igual a zero. Vamos aqui para baixo. Então, vamos pegar esse menos V1 e jogar para o outro lado da igualdade. E vamos ficar com V1 é igual a 23 mais 7 menos 3. Correto? V1 é igual a, efetuando esse cálculo, chegamos ao valor de 27 volts. Bom, jovens, espero aí que vocês tenham acertado todos os exercícios, né? Mas se não acertou, relaxa, é só estudar um pouquinho mais que você vai conseguir chegar lá, né? Bom, se você gostou do vídeo, já deixe seu like, comente aí, né, como foi o seu desempenho, o que você achou, uma crítica, uma dúvida, ou mesmo uma sugestão aí de conteúdo pra gente, né, que vai tentar sempre aprimorar a qualidade aí do material. Bom, forte abraço e até logo.